Quem está lá ao vivo? Tiago Melo. Olá, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos assistem. O velório transcorre num clima de muita comoção, as pessoas ainda buscando uma explicação para uma perda de forma tão trágica. O pequeno Felipe tinha apenas 6 anos de idade e foi inocentemente, terminou sendo assassinado na noite de ontem na região do Promorar. O sepultamento está previsto para logo mais às 14 horas no cemitério Santa Cruz, lá no mesmo bairro Promorar. E nós estamos aqui agora ao lado do pai, o seu Robson Guerra, pastor da igreja, e a família toda evangélica é tomada por um sentimento de muita dor nesse momento. Seu Robson, o que o senhor está passando nesse momento? É possível descrever a perda de um filho? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores. Quero dizer que justiça, nesse exato momento, não vai trazer meu filho de volta. Meu filho estava há poucos minutos para receber uma pizza e por uma briga de gangue, como a Amadeu já declarou, ele foi alvejado com um tiro de 7,65 e eu quero me retratar a essas duas pessoas que estavam nessa moto. Quero dizer que estou em plenas faculdades mentais e eu perdoo vocês. Perdoo vocês, porque o meu filho, ele nunca, de maneira nenhuma, iria maltratar uma outra pessoa. E eu tenho certeza que onde ele está muito bem. Isso que me conforta, é o que me consola. Diante da circunstância da criminalidade que nós temos atravessado ali no Promorar, quero dizer que meu filho, Robert Rios, apenas entra para a estatística do Piauí, da Zona Sul e do Promorar. Quero dizer que vale a pena acreditar em Deus, acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, porque é Ele que nos traz consolo, é Ele que nos traz conforto, é Ele que nessas horas de angústia está sempre conosco, nos confortando e nos animando, porque não é fácil, é muito difícil você viver 6 anos dando do bom e do melhor para o seu filho e de uma forma brutal você perder ele em frações de segundo. Agora, seu Robson, esse sentimento de perdão que o senhor já externou e que de certa forma surpreende a todos, não tanto para quem já entende e quem acompanha a religião, mas de certa forma chega a surpreender. Esse sentimento de perdão suplanta a intenção de que essas pessoas sejam punidas? Existem duas vertentes. A primeira, pelos homens. A segunda, por Deus. Por Deus, eu já entreguei ele nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que Deus, juiz, o médico, o advogado, ele já tem essa causa ganha em suas mãos. E eu não quero confrontar com Deus. Diante de uma circunstância entre centenas e milhares de centímetros espalhados pelo mundo, meu filho foi alvejado com um tiro no centro do peito. Numa noite, às 19h30 de ontem. Se não foi Deus que determinou, se não foi Deus que está no controle de tudo isso, eu não sei. E eu não tenho uma pergunta para fazer para Deus, o porquê, e sim o para quê. Se for para nós recebermos um perdão sobre o Promorar, e Deus liberar o perdão sobre o Promorar, diante das situações que nós estamos vivendo de uma forma caótica, eu peço para Deus, nesse exato momento, que as suas mãos estejam estendidas sobre o Promorar, sobre a Zona Sul, para que nós venhamos viver dias melhores naquele lugar. O senhor acredita que essa mudança, do ponto de vista prático, possa acontecer num breve espaço de tempo, em relação ao próprio bairro e à onda de violência que assola todos? Se haver uma mobilização, eu creio que sim, por parte da sociedade, porque não adianta aprender. Porque se não me falha a memória, tem um adulto e um adolescente. 15 anos. Com toda certeza, o adolescente vai assumir as consequências, a responsabilidade. Já assumiu. Que eu não sei até agora, não fui até o encontro dele, mas na mesma proporção que eu estou falando para você, eu vou falar para ele que eu perdoo, até mesmo porque eu tenho consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Segundo a polícia, seu Robson, seria o 3º homicídio que ele estaria cometendo com 15 anos de idade. O senhor acredita que a legislação posta voltada para a criança e o adolescente, o ECA, é capaz realmente de ressocializar
ou de deixar essa criança, esse adolescente, esse menor, de forma que ele possa retornar ao convívio social da forma como deve ser? Eu acredito que não. Ultrapassado, obsoleto, estamos vivendo a margem da criminalidade, está tudo muito arcaico. A igreja tem um papel fundamental em meio à sociedade. E esse papel nós estamos vestindo, essa camisa, e eu tenho certeza que as mães que tiveram as suas percas, infrações de meses, que se não me falha a memória, meu filho está entrando na estatística, ou terceiro ou quarto, eu vou me abalizar sobre isso aí, mas uma coisa você pode ter certeza, Rodrigo, não é isso seu nome? Tiago. Uma coisa você pode ter certeza, uma grande batalha e uma grande caminhada foi travada a partir de ontem. Não em busca daqueles dos algozes do meu filho, não, mas em sim querer ajudar e mobilizar aquela Promorá de modo geral, para que nós possamos manifestar o nosso sentimento de dizer assim, a minha parte foi feita. E tudo que, se nós formos esperar somente a sociedade, os poderes jurídicos, Robert Rios, a polícia, nada vai acontecer, Tiago, nada vai acontecer. Então, eu não acredito na reabilitação ou da ressocialização desse jovem. Eu acredito que Deus pode fazer muito mais daquilo que pedimos e que pensamos. O que o senhor diria, a mensagem que o senhor daria à família do suspeito? Não tenho o que dizer. Apenas olhe para mim. Quero agradecer muito a gentileza do senhor de ter nos atendido. O senhor quer fazer alguma colocação? Tiago. Domingo agora, nós estaremos já marcando uma grande caminhada no Promorá. E eu quero que as mães, as pessoas que já passaram por o que eu estou passando, nós vamos unir nossas forças. Nós vamos caminhar. E nós vamos mostrar para a sociedade que Deus é maior. E todo o domínio, todo o controle, Tiago, da situação está nas mãos do meu Deus. Ao pai desse jovem, à mãe, que nesse exato momento está nos assistindo, quero dizer para você que talvez você não tenha falhado, mas talvez a sociedade falhou para com teu filho. E que dias melhores virão. E eu libero perdão sobre a vida do teu filho. Eu não tenho o dom de perdoar e também não sou Deus. Mas nesse exato momento, eu creio que Deus, Ele pode abençoar e mudar a situação da vida do seu filho e as condições da sua família. Mas se depender do meu perdão, está liberado. Nós temos uma pergunta do estúdio, Sr. Robson, pois não? Na verdade, Tiago, não é uma pergunta que eu tenha para o seu Robson. Na verdade, ele tem, nesse momento, a minha admiração pela serenidade e pelo amor a Deus que ele demonstra nesse momento. Eu imagino que esta seja, a perda de um filho, a maior dor que um ser humano pode sentir. Deve ser a maior dor, porque a vida, naturalmente, a ordem natural é que os filhos sepultem os pais. E aí você imagina a dor que é que sobra do coração de um pai e de uma mãe que vai sepultar um filho. Ainda mais nas circunstâncias em que essa morte aconteceu de um inocente, o Felipe, de 6 anos de idade, 6 anos de idade, estava esperando para receber uma pizza e de repente vem uma bala perdida que fulmina a vida dele em segundos. E o senhor tem uma atitude que, eu repito, é admirável. Eu não sei se teria essa mesma atitude que o senhor teve de perdoar. Eu não sei se eu teria. Claro que eu não desejaria a morte de quem fez o que fez, mas o perdão, como o senhor expressou e na minha visão de forma convincente, eu, por exemplo, não teria. E acho que a morte do Felipe, aos 6 anos, e aí eu faço coro com o que o senhor está dizendo, ela não pode ter sido em vão. Não é possível que a morte de uma criança de 6 anos, repito, inocente, tenha acontecido e depois não mude nada. E depois dessa morte, nós não tenhamos uma situação de melhora efetiva para quem vive aí na região do Promorá. Não é possível que o povo de lá continue convivendo com essa violência que é crescente e absolutamente insuportável. Essa é a verdade. Então, eu entendo nas palavras do senhor, não sou a busca no conforto em Deus
para a família do senhor e para a família desse adolescente que, ao lado desse outro, mataram seu filho, mas que é também um pedido às autoridades e à sociedade. Será que vai continuar desse jeito? Não vamos fazer nada para evitar que outros inocentes padeçam e que outras famílias de inocentes sofram o que a família do senhor está sofrendo? Então, essa é a mensagem que eu tenho, especialmente de conforto ao coração do senhor e da sua família, viu, seu Robson? Obrigado. O Tiago Mas eu só quero só fazer uma pequena colocação. Pois não. Que o policiamento ostensivo no Promorá não vai combater a criminalidade. Não vai, Tiago. Não vai mudar nada. Apenas vai gerar propulsores de estatísticas. Porque quanto mais estouram boca de fumo, quanto mais prendem, mais a justiça solta, torna-se frouxa, e depois ainda vem aquela represália, as retaliações, e mais vidas inocentes são ceifadas. Por isso que eu entreguei nas mãos de Deus, que esse não falha, muda, transforma, ainda regenera o homem como um bom cidadão. São as minhas palavras. Obrigado, Amadeu, obrigado a cada telespectador. Obrigado ao senhor também pela gentileza de nos atender nesse momento de tanta dor. Amadeu, daqui a pouco a gente volta com a reportagem completa. Tá bom, Tiago. A Eli acaba de me passar as informações aí dos telespectadores. Eu queria que o senhor Robson ouvisse. Como é, Eli? O que o povo está falando aí? Muitos telespectadores aqui emocionados com o depoimento dele, inclusive dizendo que ele emocionou o Piauí inteiro e que é um homem de muita fé. Um homem admirável. Daqui a pouco a gente volta lá com